Olá pessoal, olá novos investidores, sejam muito bem-vindos aqui em mais um vídeo do canal Brazilian Traders, que como vocês já sabem é aquele canal que vai trazer conceitos, definições, dicas, conteúdo relevante, compartilhamento de ideias, de conhecimento para todas aquelas pessoas que desejam iniciar ou já fazem qualquer operação na Bolsa de Valores dentro das modalidades de Day Trade e Swing Trade. Um ponto importante é que os narradores do canal eles fazem a operação hoje na Bolsa de Valores, então vocês estão lidando com pessoas que operam em conta real, as quais os resultados serão constantemente apresentados aqui para mostrar a consistência que nós alcançamos. E o intuito do canal é justamente ter esse objetivo de compartilhar conhecimento, compartilhar conteúdo, compartilhar ideia com os internautas, com os novos investidores, com os traders, para que todos juntos crescemos e alcançamos a consistência no mercado financeiro. Nesse vídeo de hoje nós vamos trazer um pouco mais de informações e conceitos e definições sobre a ação, o preço da ação, como ela oscila e os momentos de alta e de baixa, que são onde existem as oportunidades de compra e de venda. Mais uma vez eu deixo aqui o meu muito obrigado por vocês estarem acompanhando o vídeo desse canal. Se a ideia do canal, se a filosofia do canal estiver alinhada com você, investidor, por favor, inscreva-se, curta, compartilhe esse vídeo, faça comentários, com certeza nós todos vamos crescer juntos, esse é o grande objetivo. Um dos pontos mais importantes para os novos investidores que desejam fazer operações na Bolsa de Valores é entender como uma ação tem o seu movimento. E um dos pontos mais importantes hoje, na hora de você fazer essa avaliação do movimento, é você compreender a análise técnica bem básica que deve ser feita nos gráficos antes de fazer qualquer compra ou venda de qualquer ativo. Apenas para lembrar que o trader, para executar uma função, executar uma operação na Bolsa de Valores, não é simplesmente apertar um botão para comprar e vender e lucrar. Não é muito bem assim. Deve sempre ser observado se a ação está realmente no momento certo para a compra e no momento certo para a venda, para que o investidor, o trader, ele consiga lucrar e ter a maior eficiência possível na hora de executar uma operação. Tanto nas modalidades de Swing Trade, que são aquelas que são feitas em alguns casos em longos dias, ou no Day Trade, que são aquelas operações que são feitas dentro do mesmo dia. Um ponto importante que tem que deixar muito claro para todos os investidores é que a ação, o preço dela sempre estará oscilando e vão existir movimentos de alta, de baixa, tendências de alta, tendências de baixa, vão haver ajustes, vão haver correções, e é sobre isso que o trader, o investidor tem que ficar atento para entrar no momento certo na hora de comprar ou vender uma ação. E é exatamente nesse tipo de movimentação, nesse tipo de oscilação da ação, da volatilidade da ação, é que os investidores enxergam as maiores oportunidades de ganhar dinheiro. Existem momentos em que as pessoas, ao adquirir conhecimento técnico, ao adquirir interpretação gráfica, eles conseguem observar que o preço da ação ele está subvendido ou subcomprado, ou seja, está naquele momento de baixa, mas com uma expectativa de alta, ou está no momento de alta numa expectativa de baixa. É nesse momento que as pessoas sempre executam a operação com maior sucesso dentro do Swing Trade para buscar lucro. Vamos aqui observar um gráfico, onde que eu vou traduzir todas essas informações para vocês, diretamente no gráfico de candles. Mas antes disso, tem alguns conceitos que devem ficar bem claros na mente do trader. Então, por exemplo, nós temos aqui um movimento de alta, uma simulação do movimento de alta e pullback. Um movimento de alta, ele sempre vai haver uma pernada de alta com um pullback, mais uma pernada de alta com outro pullback, mais uma pernada de alta. E assim o preço vai subindo. Um ponto importante para vocês notarem é que os topos, eles são ascendentes, ou seja, o topo 1 é menor que o topo 2, que é menor que o topo 3. Então isso aqui é um movimento de tendência de alta, um movimento de alta. E o fundo também, você pode notar a mesma coisa, os fundos, fundo 1 é menor do que o fundo 2 e é menor do que o fundo 3, ou seja, os fundos também vão acompanhando os topos. Então isso aqui é uma maneira da pessoa interpretar que a ação está no movimento de alta. E sempre depois do movimento de alta, existe uma correção, existe um ajuste, que é o pullback, tá? Que é um ponto importante, tá? Aqui representado pela letra P, é pullback, tá? E normalmente quando chega num topo máximo, a ação é porque o preço encontrou aqui uma resistência. Então, esses termos que eu falei aqui com vocês tem que ficar bem claros na mente do trader. Topos ascendentes, movimento de alta, pullback e resistência. Assim também no movimento de baixa e o pullback. O trader também tem que ficar sempre ciente disso. No movimento de baixa é o contrário, ou seja, o topo 1
é sempre maior que o topo 2, que é sempre maior que o topo 3, ou seja, estamos aqui no movimento de baixa, com topos descendentes, ou seja, topos menores do que o anterior. Sempre o topo atual é menor do que o anterior. E o fundo é a mesma coisa, o fundo 1, no caso aqui, é maior que o fundo 2, que é maior que o fundo 3. Então aqui também nós temos um desenho típico de uma tendência de um movimento de baixa. E normalmente, toda vez seguido o movimento de baixa, nós temos os ajustes, são os pullbacks. Então cai, faz o pullback e cai. E quando chega no limite mínimo aqui nesse caso, encontra-se uma região de suporte. Esse é um ponto importante para vocês. Esse aqui, pessoal, é um gráfico na plataforma que representa o preço da Vale oscilando ao longo dos dias. Então cada candle desse aqui verde e vermelho representa um dia de deslocamento. Então eu estou num gráfico 1D, gráfico da Vale 3 1D. Mas esse gráfico a gente consegue mostrar para vocês qual que é a análise técnica que a gente faz para tomar decisão se compra ou não uma ação. Olha aqui para vocês verem o histórico dessa ação da Vale. Vocês observam que lá em 2020 a ação estava em torno de R$50 o preço dela. Aí ela deu uma pernada de alta, subiu a quase 80. Aí ela fez um pullback, fez mais uma subida, pullback, e depois alcançou um topo. Então nesse topo aqui, que é o limite máximo que o valor da ação chegou, nós temos aqui uma resistência. Então vou marcar aqui, resistência. E vocês podem olhar que a partir do momento que criou essa resistência, o topo depois da resistência acabou sendo menor do que o topo que alcançou na resistência. Então isso aqui já faria já um cenário de tendência de baixa. Mas vocês podem olhar que aqui, ó, ele caiu aqui de novo num suporte. Aqui a gente também nós temos um suporte, no qual eu vou marcar aqui. Nesse caso aqui ele caiu no suporte, subiu, bateu no suporte de novo, subiu e aqui tocou de novo a resistência. Caiu, aí rompeu o suporte. A partir do momento que rompeu o suporte, aí ele tenta encontrar novos suportes. Você pode olhar que ele caiu aqui, subiu, depois caiu e veio até essa região aqui. Então aqui a gente pode dizer que nós temos também aqui um suporte. Nós temos aqui um suporte no qual ele também rompeu, caiu e achou outro suporte aqui embaixo, a região do suporte aqui embaixo também. Só que aqui, olha que interessante, ele caiu, subiu, caiu, bateu no suporte e subiu, mas fez esse outro topo aqui. Então aqui também nós temos uma resistência na subida. Bateu na resistência, caiu, bateu no suporte, subiu um pouquinho, caiu, foi lá embaixo, achou esse fundo máximo aqui. Então aqui eu marco o fundo máximo. Mas olha que antes desse fundo máximo, ele caiu, criou-se aqui um suporte, subiu, bateu aqui nessa resistência. Então aqui também temos uma resistência aqui, ó. Quando ele chegou aqui nesse valor mínimo, vocês podem olhar que ele teve um movimento de alta. Aí aqui onde que a gente tinha antes uma resistência, ele foi, rompeu essa resistência, passou dela, voltou, tocou nela e subiu. Então a resistência aqui, essa resistência aqui que não deixava o preço subir, além dela ter deixado, ela depois subiu como suporte, ou seja, não deixou o preço cair. Então isso acontece demais, essa reversão de resistência e suporte. Isso é uma teoria, é uma informação importante que acontece com todos os ativos. Então aqui o preço rompeu a resistência, voltou, fez suporte na resistência e subiu. Aqui novamente rompeu mais essa resistência aqui. Então vou marcar aqui para vocês. Esse candle verde ali de força. Esse candle verde de força aqui rompeu a resistência. Então vocês podem olhar que o preço subiu, ficou aqui oscilando, lateralizando nessa região aqui importante. Mas aqui a gente tinha uma outra resistência. Aí o que aconteceu? Veio um candle de força novamente aqui, rompeu a resistência. E agora, vocês podem olhar que a ação também está aqui lateralizando, onde que a gente tem aqui mais uma resistência aqui também, mais uma região de suporte e resistência aqui, ó. Então o preço está nessa lateralização aqui. Então, ou ele pode, dependendo das notícias, dependendo da performance da empresa, voltar a esses patamares mais baixos, ou ganhar aqui uma força também, mais um candle de força e romper e subir. Mas o mais importante aqui é das pessoas notarem o seguinte: como a ação ela chegou num preço muito baixo, ou seja, em menos de 4 meses a ação chegou a metade do valor dela aproximadamente, não digo metade, mas caiu em torno de 40%, isso indica que com certeza aquela ação estava sobrevendida, ou seja, ela teoricamente estava num valor baixo, num valor barato. Então foi onde as pessoas começaram a adquirir a ação, começaram a comprar mais ação para o preço subir, tá? E normalmente o ponto ideal para as pessoas entrarem é pontos onde existem rompimentos de resistência.
Por exemplo, igual aqui, ó, aqui nessa região aqui nós tivemos rompimento de resistência. Então as pessoas que compraram aqui estão lucrando. Aqui também nós tivemos rompimento de resistência. As pessoas que estão comprando, que compraram aqui estão lucrando. Aqui nós também tivemos rompimento de resistência. Só que nesse momento aqui a ação está lateral, então aqui as pessoas podem estar no 0 a 0. Com a expectativa de quê? De que rompa também aqui mais resistências aqui para cima e a ação suba e alcance essas outras resistências aqui, esses patamares maiores até chegar no limite, no topo máximo de novo. Então essa é a grande expectativa. A gente sabe que a Vale é uma grande empresa e uma grande empresa ela tem sempre bons resultados, boa performance e com isso a ação pode valorizar bastante. Então por aqui vocês conseguem perceber que pela análise de candles, pela análise gráfica, você consegue observar movimento de queda, igual aconteceu aqui, um movimento bruto de queda, depois uma reversão com movimento de alta e com rompimentos de resistência com topos ascendentes, ou seja, o topo de cima é sempre maior do que o topo de baixo, mostrando que existe uma tendência de alta aqui deste papel. Ok? Então essa é a análise gráfica que a gente faz, que é imprescindível das pessoas fazerem também na hora de comprar uma ação. É claro, detalhes maiores sobre essa análise técnica serão postados em outros vídeos, mas aqui eu estou trazendo para vocês a importância das pessoas entenderem o movimento de uma ação. Baseado nessa explicação que foi feita agora, existem também informações que são de muita relevância para os traders, para os investidores. Aí vem a pergunta, o que não se deve fazer então? Se eu mostrei para vocês aqui como faz uma análise de um gráfico para encontrar o movimento de queda, movimento de alta, rompimento de resistência, resistência virando suporte, tendência, reversão do movimento. O que você não deve fazer no caso ali, é sair comprando a ação de qualquer jeito. Por exemplo, se você enxerga que a ação está no movimento de baixa forte, não adianta você comprar a ação, pois ela vai continuar caindo e você vai ter prejuízo. E também não adianta você enxergar que a ação ela está subindo já há alguns dias e está chegando perto daquele topo máximo e você vai comprar para que a ação suba mais e você lucre. Não é muito bem assim. Para você fazer dinheiro, especialmente em swing trade, é muito importante você entender o movimento de alta de uma ação ou movimento de baixa e encontrar os momentos de suporte e resistência para que você execute sua operação. Se a ação estiver no movimento de baixa e você perceber algumas regiões de forte suporte, você vai lá e compra nessas regiões, esperando que o preço chegue até o suporte e reverta e entre numa tendência de alta, sempre observando os candles. Se por acaso a ação já esteja numa tendência de alta, você localiza regiões de resistência para que ele faça pullbacks e após o pullback, se você enxergar um candle de força, você vai lá e compra para continuar no movimento de alta. Então esse é o ponto fundamental. Você jamais vai conseguir acertar com exatidão o maior fundo ou o maior topo do preço de uma ação. Porém, o gráfico ele te dá regiões onde que pode indicar isso. Por exemplo, se o gráfico tem uma região forte de suporte e o preço caiu e bateu naquele suporte 2, 3 vezes e não rompeu, a tendência é de ter uma reversão. E assim também é quando o preço sobe e alcança uma resistência forte e às vezes tem 3 ou 4 toques nessa resistência e o preço não consegue romper, então a tendência é de queda. Então existe uma reversão do movimento de alta. Então é isso que tem que ficar bem claro na mente do trader na hora de fazer uma operação na Bolsa de Valores. Bom pessoal, era isso que eu tinha para trazer aqui para vocês hoje. Espero que esse tipo de explicação tenha ficado claro para vocês. É claro que o canal ele vai trazer mais detalhes aqui de toda essa análise técnica que eu fiz. Detalhes assim em apresentações individuais sobre cada ponto desse que eu trouxe para vocês aqui hoje. Mas aqui é só para vocês entenderem, numa análise geral, o que a gente faz na hora de investir numa ação dentro do swing trade para comprar ou vender para objetivar o lucro. Espero que vocês tenham gostado. Fica aqui o meu muito obrigado, um abraço e até o próximo vídeo.